Esse é mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, programa que está na sua 4ª temporada e que é um projeto do Instituto de Hermenêutica Jurídica, contando com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. No programa de hoje vamos discutir Alvo Noturno, de Ricardo Piglia. E para isso contamos com Marcos Fanton, que é graduado em Direito, mestre em Filosofia e doutorando em Filosofia na PUC do Rio Grande do Sul, orientando do nosso Ernildo Stein. E a Gabriela Farias da Silva, que é graduada, mestre e doutoranda em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul. Portanto, este é um espaço que o nosso Direito e Literatura abre, né, aos jovens talentos que tratam dessa aproximação entre Direito e Literatura. Eu até pensei em abrir o programa falando "Olá, que tal?", porque por causa que o livro original que eu li é Blanco Noturno, que aliás tu tens aí, né, Marcos, é o Blanco Noturno, do Ricardo Piglia, mas que também já tem em português, que é o Alvo Noturno, né, claro. É bem interessante dizer que isso já está também traduzido para o Brasil. E eu aproveito e peço para a Gabriela, né, para que ela nos fale de que trata o Blanco Noturno, o Alvo Noturno, para que, enfim, continuemos aí, assim, um abstract. Bom, Alvo Noturno, ou Blanco Noturno, traduzido pela Heloísa Yarra, né, pela Companhia das Letras, agora chegou dia 9 de agosto nas livrarias, novíssimo. Ele vai ser um romance policial que vai tratar de um crime, né? Esse crime é desencadeador de uma outra série de relações entre as personagens e o crime, então, é o emissor de todo o problema, né? E daí vão surgir outras trajetórias de personagens, outras relações, crises familiares, existenciais, vão surgir problemas relacionados à sociedade, à política. Então vai ser toda uma arquitextualidade a partir de um crime, que é o assassinato do Tony Duran, que é um estrangeiro. E outras relações entre essas personagens que se relacionam com o Tony Duran é que vão dar o cerne, o movimento a essa narrativa. Pois o Ricardo Piglia é um autor hoje muito requisitado, um autor muito festejado, né? Não só por Alvo Noturno, mas por outras, né? Outras obras. Marcos, há tanta coisa para falar sobre o Alvo Noturno, né? Que por exemplo, a questão da verdade, ou enfim, já que é uma tentativa de descoberta de como os fatos aconteceram, enfim, o que você elegeria assim de pronto para iniciar a discussão? Eu acho que essa obra poderia ser colocada num cenário em que tanto o direito, nós vemos, quanto os sistemas e teorias de ética e política hoje se veem sem a possibilidade de ter um fundamento absoluto, digamos, né? O direito não tem mais esse fundamento teológico, o fundamento baseado exclusivamente na razão. Isso a gente pode ver principalmente de forma aguda nos dilemas morais que a gente enfrenta hoje, né? Por exemplo, a questão do aborto. Nós temos discursos de comunidades jurídicas, da comunidade jurídica, de comunidades religiosas, temos cientistas tentando demarcar o que é a vida, quando que ela se inicia, e temos também, podemos colocar outros tipos de cultura, por exemplo, os indígenas. Então, com isso, nós temos diversas versões sobre determinado fato, sobre o aborto, né? E isso vai acontecer sobre o crime, né? Ocorreu a morte de Tony Duran, houve um assassino, mas ninguém sabe quem matou e qual o motivo. Então, a primeira vez que há de forma explícita a explicação do significado Blanco Noturno, o Alvo Noturno, é quando o comissário Cross, que é o investigador do crime, diz: para tentar solucionar o crime, nós teríamos que começar pela vítima. A vítima, ela morreu, mas se nós tivéssemos a versão dela, nós saberíamos como ocorreu o crime, né? E no direito é a mesma coisa. Nós não temos mais alguém que fundamente o direito. Então, os sobreviventes, né, nós que estamos na sociedade, temos que dar sentido para esse crime. Claro. Então, com isso, não há mais alguém que fundamente de maneira absoluta. Claro, por isso que ele vai trabalhar com a noção
não há uma premissa, não há um deducionismo, digamos assim, até no sentido clássico dos romances, de que o Sherlockiano, de que eu deduzo a partir, isto é, como se existisse um universal e um particular. Sim. Isso é superado, o romance é muito mais sofisticado que isso. Pode-se dizer isso, Gabriela? Pode sim. No Laboratório do Escritor, que é um livro anterior do Ricardo Piglia, em que ele lança as bases que são muito utilizadas pelos estudantes de escrita literária, que ele vai dizer que o romance policial, o romance noir, ele pressupõe a inteligência do leitor. Muito bem. Né? Então, as coisas não estão mais tão óbvias como é no caso de uma Agatha Christie ou de um Sherlock Holmes, né? Em que os fatos eles se apresentam e, obviamente, é o mordomo. Né? Não, no Ricardo Piglia, a forma como ele arquiteta a narrativa, como ele predispõe as investigações do Cross, e depois de um outro personagem chamado Emílio Renzi, que é um jornalista, vão se conjugar para apresentar um quadro para o leitor que instiga, que ele procure nas linhas do romance em que momento foi dito quem é o assassino. E isso não acontece. Poderia-se dizer então, Marquinhos, que... eu digo Marquinhos porque a gente trata assim, né, o Marcos, desde o tempo do IHJ. Pode-se dizer então que isso que a Gabriela dizia, quer dizer, o romance vai para além daquela questão de que há uma espécie de mito do dado, como se estivéssemos assim na metafísica clássica, em que aí vem alguém e começa a partir dali fazer deduções, ou seja, há um objetivismo, a partir daí os fatos estão aí e o papel do intérprete ou o papel do detetive é só tirar dali. O salto dele é para além, mas também não coloca isso no outro lado, que é o simples subjetivismo do personagem. Que é qualquer interpretação, sim. Aí, qualquer interpretação vale. Não seria exatamente isso. É isso, eu queria que você... Porque a gente vê exatamente no título, né? Alvo noturno, ou Blanco Noturno também, tem sempre essa ambiguidade. Como é colocado quase exatamente na metade do livro, a figura do Pato Coelho. Né, que é aquela figura que foi criada por um psicólogo no final do século XIX, eu acredito. Só explique isso rapidamente para o nosso... A figura do Pato Coelho foi criada por um psicólogo para tentar mostrar que a nossa percepção ela não é apenas um estímulo do objeto. Há também a atividade mental do sujeito que configura, que interpreta esse objeto. Então, a figura do Pato Coelho, ela sempre é ambígua. Você olha um pato, mas de olhar outro jeito... Ou é um coelho. Ou é um coelho. Ou tem o cubo de Necker também, né? Que olha o cubo de um jeito e olha de outro também. Tem duas perspectivas. E toda a narrativa, ela parte dessa ambiguidade, em que existem personagens que vão dizer que o assassino do crime é Yoshio, que é novamente outro estrangeiro, que é um japonês. E acabou, foi um crime passional, e acabou isso. E o outro é o comissário Cross, é o Renzi, e também no final a gente tem o Luca Belladonna, que sempre vão trabalhar nessa ambiguidade. Ou seja, nós sabemos que nós projetamos os nossos interesses para compreender o fato, mas justamente por causa disso a gente tem que ter uma certa paciência. Claro. Né? E esperar que aquilo que já é dado, que já veio, esperar que surjam novas hipóteses. Assim a gente compreende. Toda a narrativa ela é construída com duplos, né? As irmãs Belladonna são gêmeas, a Ada e a Sofia, os irmãos o Lúcio e o Luca, né? Os dois prováveis assassinos, que é o Yoshio, que é um oriental, e o Shino, que é um descendente de orientais com características muito fortes, né? O Cross e o Cueto, que se opõem, porque o Cueto é corrupto e o Cross é honesto, intuitivo, e o próprio Renzi, que também serve como um adjuvante, como um apoiador das ideias do Cross, que é um jornalista, é um cara do conhecimento, assim como o próprio Cross. Então, nós temos duplos que se complementam e duplos que se opõem. Pode-se dizer, então, para quem está, antes disso, só para quem está ligando agora, nós estamos discutindo aqui com a Gabriela e o Marcos, o Alvo Noturno, de Ricardo Piglia. Pode-se dizer, então, que na riqueza desse romance do Piglia,
ele faz uma espécie de... dentro do próprio romance ele teoriza as relações da verdade, da busca da verdade. Quer dizer, há muita filosofia nesse sentido, implícita e até às vezes explícita no romance. Justamente por causa dessa ambiguidade, né, digamos, do texto, em que não há mais a figura dessa vítima, no caso do Tony, que vai dar as respostas. Isto. Então, isso ele vai ter uma parte que é bastante exemplar sobre isso, em que o Emílio Renzi vai pedir para o comissário Croce, né, que é o investigador, não, mas comissário, então qual é a verdade, né, em definir? Me diga qual é a verdade. Isso. E o comissário vai dizer, você lê muitos romances policiais, garoto, né? Não é assim que a vida funciona. Nos romances policiais há sempre um desfecho muito abrupto, em que já há a versão definitiva, uma versão verdadeira, em que nós temos a solução do caso. Mas há uma relação muito grande entre os indivíduos para que haja essa solução. Nós poderíamos dizer assim, inovando aqui, criando o direito de literatura, pode criar também, obviamente, poderíamos chamar isso aqui assim de um romance interpretativo. Também, até porque depois dessa conversa, o Renzi vai pensar, né, o narrador vai falar o pensamento do Renzi, de que teria que se criar então um novo gênero de romance policial, que seria a ficção paranoica, em que todos são suspeitos. E logo a gente poderia pensar, se todos são suspeitos, todos suspeitam. Por quê? Porque não há uma verdade única. Então todos têm que dar sentido para esse assassinato, por esse crime. Tanto é que dar esse sentido, então, trariam diferentes versões. O que não significa, obviamente, que ele, em momento nenhum, ele cai na armadilha nihilista contemporânea do relativismo. Exatamente. Não há um niilismo hermenêutico, né? Nós podemos dizer que todas as interpretações valem. Porque hoje é muito comum isso no direito, principalmente, os críticos do direito, né? Aparece muito hoje, dizendo que toda verdade é relativa, né? Aí o cara diz, bom, inclusive isso que você acabou de dizer é relativo também, você caiu numa contradição e não tem saída. Sim. Então, claro que no romance isso aparece de forma sofisticada, mostrando que não é assim a busca, quer dizer, a verdade não é uma verdade apodídica, claro, no texto ele mostra que é necessário alcançar uma que não é a única, não é isso? Exatamente. Tanto é que ele vai dizer, na parte que o Luca, quem vai falar isso vai ser o Luca Belladonna, que ele vai dizer que justamente, por que eles têm que contratar um advogado? Eles contratam um seminarista que justamente está em dúvida com a fé católica. Então eles contratam e ele vai explicar isso para o Renzi. Por que eu contratei essa pessoa? Porque a ficção jurídica, e ele fala em ficção jurídica, assim como a ficção teológica, se baseiam em dois elementos, na crença e no verbo. Porque a gente só acredita naquilo que é bem contado. E no direito, exatamente, a gente só acredita no que é bem fundamentado. Depois eu quero que você aprofunde essa questão do bem fundamentado, mas também a Gabriela fala disso, né? Nós falávamos antes, do bem contar. Do bem contar. E é muito interessante relacionar o bem contar com essa história, já que o Piglia se propõe no Laboratório do Escritor a dizer que o escritor é aquela pessoa que a única tarefa dela é bem contar uma história. E o Piglia faz isso muito bem através do narrador no Alvo Noturno, porque nós temos uma história que é do assassinato do Tony Duran, né, que é um portador de um outro bem dentro da história. E para sabermos o panorama da história, dessa primeira história que é o assassinato, precisamos de uma outra narração que aparece intercalada dentro da primeira história, que é a Sofia e o Renzi, né, que tem um caso amoroso, e ela vai completando o sentido da história, contando o passado da família, justificando a existência e o jogo entre as outras personagens, né? Então, aí nós temos uma outra possibilidade para Blanco Noturno, né? O jogo entre a primeira narrativa, né, que seria a branca, a que está ali perfeitamente expressa, e aquela por trás, que é o noturno, né, que é a que vai fornecer a sombra sobre a primeira,
que é a narrativa em que a Sofia conta esses detalhes que completam o sentido da primeira. É tão importante essa discussão, eu vou perguntar logo para o Marquinhos a questão do direito, da questão da literatura, né? O Ronald Dworkin, por exemplo, vai trabalhar a questão do conceito interpretativo de direito a partir do romance em cadeia, novel chain. Ou seja, que é a questão da integridade. O que está presente, de certo modo, no livro, na medida que ele vai apenas poder tentar descobrir o assassinato a partir da reconstrução de toda a história da família e da comunidade, daquele local. É tão importante os estudos de direito e literatura hoje para o nosso telespectador. Outro dia eu fui a Portugal falar sobre de Antígona ao homem sem qualidades, traçando, por exemplo, a história do direito e da justiça de Antígona até o Der Mann ohne Eigenschaften, que é o homem sem qualidades ou sem atributos, do Robert Musil. E tem muita gente hoje trabalhando isso na sala de aula, etc. E esse me parece ser um bom livro, porque ele condensa isso, né, Marquinhos? Sim. Né, Marcos? A história tem papel fundamental para não cair no relativismo. Perfeito. Que tu falavas antes. Por quê? E aqui entra aí outro sentido da expressão alvo noturno, de que seria a luz noturna, ele fala. Né? Em que sentido? Em que a Sofia Belladonna, nesses trechos que aparecem em itálico, que a Gabriela comentou antes, ela vai dizer que para solucionar o crime, tem que também reconstruir a história da família. Isso. E como a família fundou a cidade, teria que haver a reconstrução da própria história da cidade. Então, em diversas passagens em que há um morto, em que morreu, por exemplo, o suposto outro assassino do Tony Duran, o Chino, quando eles estão de noite, eles veem uma espécie de fagulha na planície argentina, ou seja, é a presença dos mortos que iluminam, só que iluminam com uma luz débil a história do crime. Então o caso, ele está sempre também, se pressupõe uma história que vai colocando. O assassinato, esse caso concreto, que podemos dizer, ele é apenas a culminação de uma história, de uma guerra familiar que já havia sido desencadeada. Que então, é a trajetória do Luca Belladonna, né? Que tem uma história complicada, foi rejeitado pela mãe, foi criado pelo suposto pai, que ele não tem certeza se é o pai. Aí tem o irmão, que era bem diferente dele, então o irmão morreu. E ele ficou abrigado naquela fábrica em que estão ele e um outro empregado, e no final o Schultz, que é o que vai escrever um pouco da história, que ele contrata para isso, o seminarista. Então, o Tony Duran, ele é só, a morte do Duran é só a fagulha inicial de toda essa outra trajetória dos personagens, e o Lucas se torna o centro, né? Ele vai se tornar o centro dessa narrativa. E até tem uma parte muito interessante em que ele conta, né, que o Luca, ele leu o Jung, né? Então, toda a questão dos símbolos, toda a questão do sonho, né, unida à própria intuição do Cross, né? Então, a gente tem uma coisa que é a narrativa em si e as outras narrativas nucleares que vão se predispondo, aparecendo na narrativa principal, né? E o Luca, ele é esse condutor. O crime vai levar à história do Luca, que no final também que era para ser a personagem principal, na verdade. Né? O Piglia, numa entrevista, diz, e isso é muito interessante contar, porque esse Luca Belladonna, na verdade, existiu. Ele era o primo do Piglia, que tinha uma fábrica, a fábrica fale, e ele não suporta essa realidade, se isola na fábrica, vai viver lá, acha o livro do Jung lá, ou seja, isso não é só a criação do Piglia, né? Há uma pessoa. E acaba acreditando que, interpretando sonhos, ele poderia prever o próprio futuro. Marcos, eu queria voltar, perfeito, eu queria voltar nessa questão que lendo o livro e a conclusão é como se tivesse sendo feita uma decisão. Uma decisão. Decisão não é igual à escolha. Quer dizer, um romance tradicional, você teria escolhas. Aqui o personagem, no fundo, apresenta uma resposta, uma decisão.
porque tem fundamentalmente o bem contado, que é a explicitação disso que ele compreendeu, que tem esse grau de convencimento também. Sim, daria para a gente pensar, eu penso, por exemplo, o livro é dividido em duas partes. Né? Um que é o assassino Tony Duran, e aí se mostra todo o cenário da família, do comissário Cross tentando investigar, e a segunda parte é preponderante do Luca Belladonna. Na primeira parte, a gente tem bastante a explicação do método de interpretação do comissário Cross. Isso. Em que há toda a tentativa de perceber a história familiar se desenvolvendo, a história do povo. Só que ele diz que eu preciso que, mesmo que eu antecipe a interpretação e perceba o que vai se desenrolar, eu quero deixar acontecer. Porque eu preciso desses fatos para comprovar a minha versão. Né? E o Luca Belladonna vive isso num nível micro, biográfico, não é? Em que ele tenta interpretar os próprios sonhos para saber do futuro. Só que quando há o julgamento, em que o que acontece? A fábrica faliu, eles precisam saldar essa dívida. Só que esse dinheiro que importava era o Tony Duran, agora está preso como uma prova do processo. Né? Então o juiz, e é interessante porque a figura do juiz aparece como aquele que antes de começar o julgamento já decidiu a decisão. Então ele antecipou já o sentido. Claro. Que é uma discussão no direito mostrando o seguinte, eu interpreto para compreender ou compreendo para interpretar. Quer dizer, no plano assim mais senso comum, você decide teleologicamente. Você tem a decisão, depois busca o fundamento. O personagem não vai trabalhar com isso. Não, tanto é que ele volta para os sonhos, para a história. Esse me parece ser fundamental, a sofisticação do personagem, ele não cai, digamos assim, nesse teleologismo contemporâneo próprio dos romances policialescos ou até as decisões judiciais se dão desse modo, que o juiz diz, até volta e meia se ouve assim, até grandes figuras da República dizendo eu primeiro decido e depois fundamento. Ao que eu responderia, não, você só decide porque fundamentou antes. E o personagem tem um a priori compartilhado, né? Há uma antecipação que se coloca, não é isso, Marquinhos? E tanto é que o narrador coloca que essas personagens, elas sempre precisam de outra pessoa para ter um diálogo. Não há nenhum personagem que fique pensando, fique tentando procurar a solução do caso sozinho. Elas precisam de alguém para dialogar, para ver se está correto ou não. O Luca Belladonna, ele nunca conta nada dele, a não ser quando ele vai explicar como é que funciona a máquina que ele cria para prever o futuro. Né? Mas ele nunca explica nada. A gente sempre sabe do Luca pelas outras personagens. Pela moça da biblioteca, pelo próprio comissário Cross, pelo Cueto. Pela Sofia. Pela Sofia, né? E é muito... Eu reparei muito numa coisa na narrativa, que a Sofia ela tem um papel extremamente importante na narrativa, que é conduzir a história do Luca, nos contar. Enquanto a outra irmã, a Ada, que tem um caso com o Cueto, ela praticamente não existe. Ela é apenas a amante do Cueto. Ela é o lado B da história, né? E então a Sofia ela vai ser essa porta-voz da história. E quando a gente vai percebendo a história do Luca, a gente vai conseguindo entender um pouco melhor o crime, né? E no final, quando ele tem que decidir, né, que ou ele acata a decisão do Cueto de que o Yoshio é o culpado, e que vai contribuir para ele conseguir o dinheiro para pagar a hipoteca, ou ele aceita os delírios do Cross, né? Então ele aceita a posição do Cueto. Os delírios entre aspas, né, digamos, porque é no delírios na versão do Cueto. Isso, as suposições... Esse tipo de como ele é corrupto, ele também não aceita a posição do Cross. Então, quando ele decide apoiar o Cueto, que ele sai, logo depois do julgamento ele sai na rua, o povoado, as pessoas do povoado estão olhando com ele com admiração, né? Porque agora ele fazia parte daquele grupo, né? E o único que se revolta contra ele é o cachorro do Cross. Barquinho, 30 segundos. O que eu teria a dizer seria que é justamente essa relação entre teoria e prática, né? Que no direito a gente precisa ver, porque logo no 19º capítulo, o livro tem 20 capítulos, fala que toda a cidade, se criou um burburinho entre o povoado que queria ver o julgamento e chamava, que não era um julgamento, era só uma audiência,
né, que chamava essa audiência de o processo ou a causa. E como se ali estivesse discutindo questões transcendentes, como verdade, como justiça. Mas no fundo... E que o livro acaba fazendo. Fazendo, mas aí é que tá. Mas aí ele diz também, não, mas no fundo o que eles não percebiam é que estavam se discutindo muitas coisas práticas. Claro. Como Perfeito. a biografia do indivíduo, a história de um povo e outras questões práticas. Mas ao mesmo tempo, quando o Luca Belladonna ele dá o de acordo com a versão do Cueto, que o Yoshio um inocente vai ser preso e com isso ele consegue o dinheiro para salvar a fábrica, ele é traído pela integridade moral dele, pelo senso de justiça dele, porque ele mandou um inocente para a cadeia. Bom, nós não estamos terminando, na verdade nós estamos começando, porque a partir de agora, as pessoas que não leram o livro ainda, do Ricardo Piglia, Alvo Noturno, vão comprar, vão levar para salas de aula, vão discutir isso tanto na literatura quanto no direito. Eu quero agradecer ao Marcos, quero agradecer a Gabriela, que comigo aqui conosco estiveram para todo o Brasil, do norte a sul, nesse projeto, 4ª temporada, Direito e Literatura, do Fato Ficção, belíssimo livro, bela discussão. O Instituto Hermenêutica Jurídica apoia, programa de pós-graduação em Direito da Unicinos também, www.unicinos.br/Direito e Literatura, mandem fax, mas eu nunca dou o número do fax, nem existe o fax, e-mail, ou acessem o site, ali vão encontrar o e-mail, Sinal de Fumaça também. Até mais para outras discussões.